O Cruzeiro foi um time diferente do que a gente está acostumado a ver com o Fernando Diniz. De novo, né, o Matheus Pereira sendo decisivo, sendo um cara diferente, consegue acionar o Gabriel Veron para fazer 1-0. Fala pessoal, empate do Cruzeiro contra o Bahia por 1-1 dentro do Mineirão. O Cruzeiro perdeu uma grande chance de ficar perto de uma vaga para a Libertadores, né, gente? O Cruzeiro, que abriu o placar no início do segundo tempo, viu a chance da vitória ir embora no final do segundo tempo com o gol do Bahia. Vamos conferir esse pós-jogo que eu separei aqui para vocês de toda a análise dos comentaristas ESPN Brasil. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Para pouco, o empate de Cruzeiro e Bahia, Mineirão. Olha aí, primeiro gol, tudo no segundo tempo, né? O primeiro gol, uma assistência do Matheus Pereira e um toque inteligente do Gabriel Veron para abrir o placar. 1-0 Cruzeiro. Aí tivemos o gol anulado do Caio Jorge, né? Muita reclamação por parte do Cruzeiro. Esse gol valeu. Depois o Cruzeiro fez o segundo e o gol acabou anulado, com muitas reclamações do lado da Raposa. Ó, que toquinho inteligente do Gabriel Veron para abrir o placar 1-0. E aí, aos 37, o Ademir dispara ali pela ponta direita, cruza e o Luciano Rodrigues faz o gol de empate do Bahia, que também teve suas chances até para virar o jogo, uma partida animada no Mineirão, os dois times lutando por Libertadores, ali naquela região ali, buscando o G4, e o Fernando Diniz ainda não venceu no comando do Cruzeiro. O que você achou do jogo, Elton? Eu achei um jogo onde o Bahia, já com um trabalho muito mais consolidado, apesar dessa oscilação no momento da temporada, foi melhor que o Cruzeiro durante boa parte do jogo. Teve até mais posse de bola, criou até mais oportunidades também. O Cruzeiro foi um time diferente do que a gente está acostumado a ver com o Fernando Diniz, até porque esse trabalho ainda é muito precoce. E olha que a gente está falando de fim de outubro, mas é uma mudança de técnico e uma mudança de forma de jogar. O Cruzeiro já ensaiando essa saída com o Cássio, mesmo o Cássio buscando no jogo de hoje, muitas vezes, o Lucas Romero, que fazia essa saída de 3 ali entre os zagueiros, mas o Cruzeiro com muitas dificuldades na transição e o Bahia controlando o jogo, principalmente, Edu, com o meio-campo numa formação diferente. O Rogério Ceni não teve o Caio Alexandre, com isso o Jean Lucas fez a função de primeiro volante, ele trouxe o Tassiano para jogar como segundo homem do meio-campo. Bahia fez 2 linhas de 4, muitas vezes colocando até o Tassiano, fazendo dobra com o Biel pelo lado direito. Do lado esquerdo, o Everton Ribeiro tinha ali, do lado direito, tinha o Everton Ribeiro com o Everaldo. Do outro lado, na esquerda, melhor dizendo, o Tassiano com o Biel. E aí o Cauli ficava ali flutuando, muitas vezes como uma referência, um falso 9. E o Bahia conseguiu, pelo menos, controlar o jogo. Ainda tem essa questão que é latente no time de Rogério Ceni, de afunilar um pouco mais as jogadas, porque não tem o 9 joga como um ponta-direita, né? No caso o Everaldo, muito distante da área. Mas o Bahia com volume, o Bahia conseguiu até fazer um gol que acabou sendo anulado, né? Uma cabeçada do Canu, né? Que estava dentro da área ali para finalizar junto com o Tassiano. Depois o Biel teve uma chance também pelo lado esquerdo. O Bahia, quando tinha campo para atacar, e a gente está vendo a chance do Biel, inclusive, levava mais perigo ao Cruzeiro, que ainda não encaixou esse mecanismo de se defender, né? De jogar sem a bola. Porque é um time que estava acostumado a ser protagonista, mas com transições rápidas, com o seu técnico anterior, Fernando Seabra. Agora, tentando ser mais protagonista com a bola, enfrentou um adversário que também gosta disso. E aí sentiu muitas dificuldades. Mesmo assim, acabou sendo mais eficiente pelo talento individual. Porque, de novo, né, o Matheus Pereira sendo decisivo, sendo um cara diferente, consegue acionar o Gabriel Veron para fazer 1-0. O Cruzeiro fez 2-0, mas o gol acabou sendo anulado, e bem anulado. E o Bahia, com as mudanças que o Rogério Ceni fez, porque precisa ainda o Bahia ter essa variação para jogos como esses, de ser um time de transição mais rápida, de sair do campo de defesa com mais velocidade, conseguiu fazer o gol dessa forma, né? Uma transição rápida, o Ademir, que entrou no segundo tempo. O Ademir conhece muito bem esse estádio, né? Conhece muito bem o adversário, jogou pelo América, jogou pelo Atlético,
conseguiu arrancar pela direita e achar o Lúcio Rodrigues, que também entrou no segundo tempo para empatar o jogo. O resultado poderia ter sido até melhor para o Cruzeiro, porque chegou a abrir 2-0, mas o gol foi anulado. Mas poderia ter sido melhor para o Bahia também, se tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades e o volume que criou, principalmente no primeiro tempo. E aí, no fim das contas, Edu, o empate acaba sendo justo. Melhor até para o Bahia, porque nesse momento é um confronto direto, né, na briga por Libertadores. E sobre o gol anulado, a gente vai continuar vendo aí os melhores momentos, mas depois eu queria a sua opinião sobre o gol anulado do Cruzeiro, que o Fernando Diniz reclama bastante no final, né? O impedimento do Villalba. O que você achou desse lance, amigo? Eu achei que foi bem marcado, porque a questão é, o Villalba ele aparece ali dentro da área, participando, ele quer participar do lance, né? E acaba interferindo na jogada, deslocando o Gabriel Xavier. E como ele estava à frente, né? Logicamente, isso contabiliza como impedimento. Ele não toca na bola, mas participa ativamente do lance. Isso acontece muito, Edu, quando um jogador está à frente do goleiro, né? Interferindo ali na visão do goleiro, não toca na bola, mas pelo fato do goleiro não estar enxergando o lance, é um impedimento passivo ali. O jogador acaba sendo também participante sem a bola do lance. Então foi algo parecido que acabou acontecendo. É claro que é um lance muito difícil, né, de interpretar durante o jogo. E aí o VAR primeiro traçou a linha de impedimento para saber se realmente o jogador estava impedido. O Villalba estava, né, à frente. E depois chamou o árbitro para interpretar se ele participa do lance ou não. Na interpretação do árbitro acabou participando e por isso o gol acabou sendo anulado. Parecia que o jogo iria se definir nesse lance, né, Edu? Porque o 2-0 realmente deixaria o Cruzeiro numa situação mais confortável, mas para mim o impedimento foi bem marcado. Eu concordo contigo. Tem ali uma interferência no lance. O Fernando Diniz reclamou muito no final do jogo e também no lance que a gente viu ali, na hora do gol também, na hora da anulação do gol, ele também protesta. Agora, Fernando Diniz ainda não venceu no Cruzeiro. Você falou aí, a gente já vê um estilo Fernando Diniz em campo, os jogadores começando ali a ter uma troca de passes do jeito que a gente conhece, que o Diniz imprime aos times que comanda. E aí, não vencer vai começando a incomodar esse jejum de vitória, não, Elton? Eu acho que primeiro, a gente olhando para esse Cruzeiro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é que o Cruzeiro está jogando de uma maneira totalmente diferente do que jogava com o Fernando Seabra. Já tinha esse mecanismo de trabalhar essa bola no campo de defesa, dessa saída com a bola trabalhada, de ser um time um pouco mais consistente com a bola, mas a gente sabe que o Fernando Diniz tem uma forma diferente, né, de trabalhar. E foi isso que aconteceu nos últimos jogos. É um time que tenta trabalhar essa bola, mas falta efetividade também, né, Edu? Até teve algumas chances, mas enfrentou também um adversário que tem essa característica. É um time que gosta mais da bola. E aí vai sentir dificuldades quando enfrentar adversários dessa forma. Foi o que aconteceu contra o Bahia. Tem ainda, né, a questão da Sul-Americana. Há uma preocupação do Cruzeiro também com a competição internacional. E isso pode pesar também nessa reta final de Campeonato Brasileiro, numa disputa por vagas por Libertadores. Mas é um time que, se a contratação do Fernando Diniz foi para fazer o Cruzeiro jogar de uma forma diferente, é diferente do que vinha atuando, mas não tão diferente assim. O que significa que, em curto prazo, esse time pode encaixar. Mas é um risco muito grande que você corre fazendo uma mudança numa reta final de temporada. E principalmente enfrentando adversários com sistemas de jogo, com formas de jogar mais consolidadas, como é o caso do Bahia, né, que está na mesma faixa de tabela dali do Cruzeiro. E a gente está vendo aí na tela, foram 4 jogos, né? Então, 3 empates e uma derrota, a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, exatamente o Fluminense que o Diniz conhece tão bem. Bom, então os números do jogo, Cruzeiro 1, Bahia também 1. O Bahia teve um pouquinho mais de posse de bola, 51% contra 49%, 353 contra 335, passes certos. Finalizações, 11 do Cruzeiro e 10 do Bahia, sendo que, efetivamente, no alvo, o Bahia acertou uma a mais, 4-3, 4 do Tricolor e 3 da Raposa. E grandes chances, vantagem do Cruzeiro, 4-3. Você vê, temos equilíbrio aí em quase todos os números, né? Ações na área rival,
22 ações por parte do Bahia contra 17 do Cruzeiro e posses recuperadas, então, o Bahia teve 40, o Cruzeiro 37. O Matheus Pereira continua sendo o maestro desse time. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Elton Serra sobre quem jogou mais, Matheus Pereira ou Everton Ribeiro. Esse empate que deixa ali os dois times olhando para cima, né? Mas muito melhor para o Bahia, que, como o Elton destacou, quando toma o segundo gol que acabou anulado, falou, perdemos, mas aí o Bahia consegue reagir e até leva um susto no final, tem a chance de virar o jogo. Mas quem foi o maestro principal desse jogo, Elton? O Matheus Pereira ou o Everton Ribeiro? Eu acho que o Matheus Pereira. Até acho que dentro desse sistema que colocou em campo o Rogério Ceni, fez com que o Everton Ribeiro ele jogasse até numa faixa central, mas um pouco mais recuado, porque sem o Caio Alexandre, aí você vai empurrando o meio-campo para trás, né, Edu? Porque o Jean Lucas fez a função de primeiro volante, como eu disse, o Tassiano foi também recuado, jogando um pouco mais atrás, numa faixa de meio-campo, ele tem jogado como segundo atacante, e o Everton Ribeiro também ali aberto pelo lado direito, fazendo esse movimento da direita para dentro, né? Hoje jogou o Gilberto, o Santiago Arias estava suspenso, então ele acabou jogando também de uma forma diferente do que vem jogando no Bahia, apesar da formação ser muito parecida. E isso, logicamente, interfere no desempenho do jogador. Ele também passou um tempo maior sem jogar, né? Cumpriu suspensão contra o Flamengo, aí veio a data FIFA. O Everton Ribeiro talvez tenha sentido um pouco mais o jogo e a forma como o Bahia tentou se impor no campo de ataque. O Matheus Pereira vem mais quente, né? Tava na data FIFA jogando, tava treinando com a seleção brasileira, chegou a entrar em campo também, um jogador que já conhece muito bem esse sistema, mesmo com a mudança de técnico, porque o Gabriel Veron faz essa função pelo lado direito, o Barreal pelo lado esquerdo dá amplitude também, o Caio Jorge se movimenta para tentar abrir espaços entre os zagueiros e o Matheus Pereira para pifar essa bola, né? Tentar achar um passe em profundidade, e é um jogador que não à toa um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Everton Ribeiro, mas o Matheus Pereira tem se destacado muito pelos gols e pelas assistências, principalmente, e acabou sendo também fundamental para o gol do Cruzeiro. Então, foram dois jogadores importantes para os seus times, mas o Matheus Pereira foi mais decisivo, como a gente está vendo, né? Participando numa belíssima jogada para o gol da equipe celeste. Entrou no jogo da seleção, né? Até tentou um chute a gol contra a seleção peruana. Então, me parece com o peito cheio de confiança o Matheus Pereira. E não só pela seleção, né? Mas pela temporada que ele vem fazendo espetacular. Do outro lado, Elton, o Bahia contou com a volta do Biel, que depois de uma ausência, um bom tempo aí fora do time, já voltou a ser o Biel que se conhecia? Ele foi bem. Ele precisa, logicamente, de ritmo de jogo. Eu achei que foi muito bem, muda a característica do Bahia, né? Porque, vamos lembrar, o Bahia joga num 4-4-2 com o Everaldo e Tassiano na frente. Dois jogadores que não dão profundidade. O Everaldo é um atacante, é um centroavante, que tem jogado muitas vezes até sem a bola, fechando pelo lado direito. O Tassiano é um meio-campista que, pelo fato de ter começado a temporada fazendo muitos gols, o Rogério Ceni confiou nele para ser o atacante. Mas não é um jogador que traz também essa movimentação intensa ali na frente. É muito mais para um passe final, para uma finalização, para um jogo aéreo. O Biel não, é um atacante de velocidade, de 1 contra 1, de tentar fazer essa jogada individual, de trazer para dentro e finalizar, como ele fez no primeiro tempo. Então traz algo diferente para esse time do Bahia. Ele só entrou, logicamente, pela ausência do Caio Alexandre. Foi até uma surpresa, porque se esperava, por exemplo, o Iago Felipe ou o Carlos Depena nesse time titular, né, para manter a formação ali junto com o Jean Lucas. E aí o Tassiano continuar na frente, jogando como o Everaldo. O Rogério até surpreende, ele tem sido muito pragmático, né, nas suas mudanças, mas até surpreendeu com essa formação com apenas um volante. E aí, obviamente, compensa, né, o time ser um pouco mais rápido do meio para frente. Então, acabou sendo, para mim, inclusive, Edu, o melhor jogador do Bahia em campo. Foi um jogador que
procurou realmente do meio para frente. No primeiro tempo, enquanto teve fôlego, porque depois acabou sendo substituído, justamente porque fisicamente caiu de rendimento, enquanto esteve inteiro, foi muito importante também para que o Bahia se mantivesse no jogo, principalmente equilibrado ofensivamente. Bom, daqui a pouquinho a entrevista coletiva com o Fernando Diniz falando desse resultado e, claro, projetando o Lanús, né? Adversário de quarta-feira, semifinal da Conmebol Sul-Americana. Já Fernando Diniz, então. No Bahia, a gente... Isso é aquela... Pessoal, as 2 semanas de trabalho sem jogos parecem não ter surtido grandes efeitos. O Cruzeiro não conseguiu trazer a vitória e está cada vez mais distante do G6. Nessa partida, a Raposa conseguiu só 1 ponto na tabela do Brasileirão. Mesmo com o primeiro tempo pouco produtivo, Gabriel Veron conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo. Alguns minutos depois, Caio Jorge balançou as redes, mas o árbitro de vídeo deu o impedimento. E quase no final da partida, o Bahia conseguiu o empate. Com esse resultado, o Cruzeiro está na 8ª posição da tabela com 46 pontos, fora da zona de classificação para a Libertadores. Agora o Cruzeiro irá voltar suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde disputa a vaga para a grande final que vai começar a ser decidida na próxima quarta-feira, dia 23 às 19 horas, onde irá enfrentar o Lanús no Mineirão no jogo de ida da semifinal. Vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo.